O milagre que mudou a vida de Renata, da dor à vitória na Igreja Universal. Renata olhava-se no espelho do banheiro e mais uma vez as lágrimas escorriam sem controle. As manchas vermelhas e escamosas cobriam seu rosto, couro cabeludo e até as sobrancelhas, queimando como fogo. A dermatite seborreica, diagnosticada há 2 anos, havia se agravado a ponto de afetar até sua autoestima. Médicos receitavam pomadas, shampoos medicinais e até corticoides, mas nada adiantava. As coceiras eram insuportáveis, e a vergonha de sair de casa a isolava cada vez mais. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava-se, enquanto escondia o rosto das pessoas. O pior não era apenas a doença. Renata, aos 28 anos, tinha perdido o emprego como recepcionista por causa das constantes faltas. Os surtos de dermatite a deixavam impossibilitada de trabalhar. As contas se acumulavam, e a depressão bateu à sua porta. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, tentava consolá-la. Minha filha, só Jesus pode te curar. Vamos à igreja? Mas Renata, amargurada, respondia: já tentei de tudo, mãe. Até Deus parece ter me abandonado. Até que em uma tarde chuvosa, enquanto assistia à TV sem ânimo, um programa chamou sua atenção. Era o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus falando sobre milagres de cura. Um testemunho, em especial, a marcou. Uma mulher que havia sido curada de uma doença de pele após participar de uma corrente de oração. Algo dentro dela estremeceu. Talvez, só talvez. No domingo seguinte, Dona Maria a levou até a Universal mais próxima. Ao entrar, Renata sentiu um arrepio. O lugar estava cheio de pessoas orando com fervor, mãos levantadas, vozes clamando por milagres. O pastor, no altar, falava com autoridade: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. Renata, envergonhada, sentou-se nos fundos, tentando esconder o rosto com o cabelo. Mas não passou despercebida. Uma obreira, irmã Cláudia, aproximou-se com um sorriso. Filha, você está sofrendo? Jesus quer te curar hoje. Renata, com os olhos cheios d'água, balbuciou: já tentei de tudo. A irmã pegou sua mão e disse: mas você já tentou a Jesus de verdade? Venha para a frente. Hoje é o seu dia. Tremendo, Renata subiu ao altar. O pastor a recebeu, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que ela nunca havia sentido. Senhor, esta filha tua está cansada, mas o Senhor é o Deus que sara todas as suas feridas. A corrente de oração começou. Dezenas de pessoas ao seu redor repetiam: é cura, é libertação. Renata sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma chama a envolvesse. O pastor ungiu sua testa com o óleo sagrado e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Você está curada. Naquela noite, Renata não sentiu coceira. Pela primeira vez em meses, dormiu em paz. Mas o pastor avisou: a batalha não acabou. Você precisa persistir na fé. Participe das campanhas, das vigílias. Traga seus dízimos e ofertas como ato de fé. Deus honra quem o busca de todo o coração. Renata não hesitou. Começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a fogueira santa das sextas, e a participar das campanhas de jejum e oração. Em uma vigília, enquanto clamava com lágrimas, sentiu algo sair de seu corpo, como se uma carga pesada fosse arrancada. No dia seguinte, ao acordar, olhou-se no espelho e não acreditou. As manchas haviam sumido. Sua pele estava lisinha, sem vermelhidão, sem descamação. Meu Deus, é real! Gritou, caindo de joelhos. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, recebeu uma ligação. A empresa onde trabalhava antes queria recontratá-la, e com um salário melhor. Renata chorou de gratidão. No altar, deu seu testemunho emocionado. Eu cheguei aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Minha cura não foi só física, foi espiritual, financeira, foi uma transformação completa. Hoje, Renata é uma das obreiras mais ativas da igreja. Sempre que pode, ela conta sua história para quem chega desanimado. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé. Quando você entrega tudo a Ele, os milagres acontecem. E a lição que ela aprendeu? A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. É persistir na oração, é honrar a Deus com o dízimo mesmo quando parece impossível, é estar na igreja mesmo quando o corpo dói. Porque Deus não falha. Nunca. Na Igreja Universal, Renata não só encontrou a cura, mas um propósito. E sua vida, antes marcada pela dor, agora é um testemunho vivo do poder de Deus. Um dia, enquanto Renata ajudava na recepção da igreja, uma jovem chamada Mariana chegou chorando, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava um envelope amassado na mão, e quando Renata se aproximou para perguntar o que estava acontecendo, Mariana só conseguiu balbuciar: não aguento mais, irmã.
Meu marido me deixou, estou desempregada e agora recebi a conta do aluguel atrasado com ameaça de despejo. Não tenho para onde ir. Renata reconheceu naquele desespero o mesmo vazio que já tinha sentido. Sem hesitar, ela pegou as mãos de Mariana e disse com firmeza: "Você veio ao lugar certo. Deus não te abandonou, não. Ele só está te esperando aqui, dentro da sua casa." Ela levou Mariana até a sala de oração, onde as duas se ajoelharam juntas. Renata orou com uma fé que só quem já viu milagres pode ter. "Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Quebra essas correntes de derrota na vida dessa irmã. Abre as portas que o inimigo fechou. Em nome de Jesus, amém." Nos dias seguintes, Renata não deixou Mariana sozinha. Levou-a para os cultos, apresentou-a às outras obreiras, e até dividiu seu lanche com ela nos intervalos. Mas o que mais marcou Mariana foi ver Renata, mesmo com todas as suas responsabilidades na igreja, separar uma parte do seu próprio salário para ajudar com o aluguel. "Como você faz isso, irmã? Você nem me conhecia", Mariana perguntou emocionada. Renata sorriu, "Porque alguém já fez isso por mim. Deus coloca pessoas no nosso caminho para sermos bênção, não para acumular. O que eu dei, Ele me devolve multiplicado." E Deus realmente honrou aquela atitude. Uma semana depois, durante um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial. "Tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente no emprego?" Mariana levantou a mão trêmula. O pastor orou por ela e disse: "Deus está te dando uma palavra. Amanhã, bem cedo, vá até a padaria perto da sua casa. Lá você encontrará a resposta." Mariana obedeceu mesmo sem entender. E foi justamente na fila da padaria que ela esbarrou em uma ex-colega de trabalho, que agora era gerente de uma loja e estava procurando alguém de confiança para contratar na hora. "Mariana, você sumiu. Preciso de você hoje mesmo", disse a mulher. Quando Mariana voltou à igreja no domingo seguinte, não era mais a mesma pessoa. Ela trazia um envelope, dessa vez não amassado, mas com o dízimo e uma oferta de gratidão. "Irmã Renata, olha o que Deus fez. Não só consegui um emprego, como a dona da loja me adiantou um mês de salário para eu quitar minhas dívidas." Sua voz tremia de emoção. "E sabe o que é mais incrível? Ela me falou que há anos não ia à igreja, mas que depois de me ver tão diferente, quer vir comigo no próximo culto." Renata abraçou Mariana forte, sentindo o cheiro de milagre naquele abraço. "Isso é Deus, minha filha. Ele não só resolve nossos problemas, Ele nos usa para resolver o dos outros. Sua história agora vai abençoar muita gente." E assim, mais uma vida foi transformada na Igreja Universal, provando que quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. O milagre de Renata tinha se multiplicado. Hoje Mariana é dizimista fiel e já traz sua mãe e seus 2 irmãos para os cultos. Toda vez que ela testemunha, Renata olha para o céu e agradece: "Senhor, obrigada por me tirar do lixo para me fazer um vaso de honra. E obrigada por confiar em mim para ajudar a restaurar outras vidas. Porque na CCB não existe ex-usado, só existe em construção. E Deus, o maior arquiteto de todas as histórias, está sempre pronto a reescrever o final." Naquela mesma semana, enquanto Mariana compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Fernanda, sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada, depois de descobrir que o marido, com quem estava casada há 20 anos, a traía com uma colega de trabalho. A dor era tão profunda que ela nem conseguia mais orar. Só chorava em silêncio, como se Deus não pudesse ouvi-la. Mas quando Mariana falou sobre como Deus tinha restaurado sua família através de Renata, algo dentro de Fernanda se mexeu. "Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim também", pensou, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. No final do culto, ela se aproximou de Renata, que já estava acostumada a ver pessoas chegando até ela depois dos testemunhos. "Irmã, eu não aguento mais essa dor", Fernanda confessou com a voz embargada. "Meu casamento está acabando, e eu não sei mais o que fazer." Renata a abraçou forte e sussurrou: "Deus não desistiu de você. Ele vai restaurar o que o inimigo roubou. Vamos orar agora mesmo?" As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Renata começou a clamar em línguas, enquanto Fernanda chorava sem forças. De repente, uma paz estranha invadiu o coração de Fernanda, como se uma mão invisível tivesse tirado um peso das suas costas. Ela não sabia explicar, mas sentia que algo tinha mudado. No dia seguinte, o marido de Fernanda, que havia saído de casa há uma semana, apareceu sem aviso na porta do apartamento. Com os olhos vermelhos e a voz quebrada, ele pediu perdão. "Não sei o que aconteceu comigo, mas ontem à noite sonhei com uma voz dizendo que eu estava destruindo minha família. Acordei com um medo tão grande que não consegui ficar longe de você", confessou. Fernanda não acreditava no que ouvia.
Mas ali no meio da sala, os dois se abraçaram e choraram juntos, enquanto ela contava como Deus tinha tocado seu coração na igreja. O marido, que nunca tinha pisado numa igreja, prometeu ir com ela no próximo culto. E assim, mais uma história de restauração começou na CCB. Porque quando Deus decide agir, Ele não só muda uma vida, Ele transforma gerações. E cada milagre se torna uma semente para o próximo. Hoje Fernanda e seu marido são obreiros na igreja, e ela sempre diz: eu cheguei quebrada, mas Deus me fez uma pedra firme. E agora eu quero ser um instrumento que Ele usa para reconstruir outras famílias. Porque na CCB o impossível é só uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. E as histórias de milagres não têm fim, elas só se multiplicam. No domingo seguinte, o templo estava cheio de expectativa. Fernanda chegou cedo, o coração acelerado, rezando para que seu marido, Carlos, não desistisse no último minuto. Ele tinha prometido ir, mas ela sabia como o medo e a vergonha podiam ser fortes. Quando viu o carro dele entrando no estacionamento, as lágrimas vieram sem aviso. Não era só a presença dele que a emocionava, era saber que Deus estava começando a escrever uma nova história na vida daquele homem que por anos tinha afogado suas dores no álcool e na raiva. Carlos entrou tímido, de cabeça baixa, como se temesse ser julgado. Mas logo sentiu algo diferente. Não havia olhares de reprovação, nem sussurros. Ao contrário, irmãos se aproximaram com sorrisos sinceros, apertaram sua mão, alguns até o abraçaram sem nem saber seu nome. Bem-vindo, irmão, ouviu de um obreiro. Deus te abençoe, disse uma senhora ao passar. Aquilo o deixou confuso. Ele esperava preconceito, mas encontrou amor. Quando o culto começou, Carlos se surpreendeu com a simplicidade e a força das palavras. O pastor falava sobre perdão, não aquele perdão vago, mas aquele que liberta, que tira o peso das costas. E de repente foi como se cada palavra fosse direcionada só para ele. Quantos aqui carregam uma culpa que não é mais sua? Quantos deixaram o passado roubar o futuro? Carlos sentiu o peito queimar. Lembrou das noites em que bateu em Fernanda, das vezes que humilhou os filhos, do dinheiro gasto com bebida enquanto a família passava necessidade. A vergonha o dominou, e ele baixou a cabeça, envergonhado até de estar ali. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma irmã sentada atrás dele colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Deus te ama, irmão. Ele já perdoou tudo. Aquelas palavras simples foram como um balde de água fria em sua alma. Carlos começou a chorar. Não era um choro de fraqueza, mas de alívio, como se uma corrente invisível se quebrasse dentro dele. Quando o pastor fez o apelo, ele não hesitou. Levantou-se trêmulo e caminhou até a frente. Não sabia o que dizer, só conseguia balbuciar: eu preciso de Deus, eu não aguento mais sozinho. Os obreiros o cercaram, orando com ele. E ali, entre lágrimas e clamores, Carlos sentiu algo que nunca havia experimentado: paz. Uma paz tão profunda que parecia preencher cada espaço vazio dentro dele. Quando abriu os olhos, viu Fernanda ajoelhada ao seu lado, sorrindo através das lágrimas. Você é livre, meu amor, ela disse. E pela primeira vez em anos, ele acreditou nisso. Nos dias que seguiram, a transformação foi visível. Carlos parou de beber como se o desejo tivesse simplesmente evaporado. Começou a ajudar em casa, a brincar com os filhos, a ler a Bíblia com Fernanda antes de dormir. Os vizinhos que antes o viam como um homem violento, agora o cumprimentavam com respeito. O que aconteceu com você? Perguntava um amigo de bar. Deus aconteceu, respondia Carlos, sem vergonha. Mas o milagre não parou nele. Um dia, a filha mais velha do casal, Júlia, de 14 anos, chegou chorando em casa. Mãe e pai, eu fiz coisas erradas. Tenho medo de contar, mas não aguento mais carregar sozinha. Fernanda e Carlos se entreolharam, lembrando de suas próprias lutas. Em vez de julgamento, abraçaram a filha e oraram com ela. No domingo seguinte, Júlia também foi ao culto. E ali, entre louvores e testemunhos, ela entregou sua vida a Deus. Hoje, a família de Fernanda é um testemunho vivo do poder de Deus. Carlos é diácono, ajuda na visitação aos irmãos que ainda lutam com vícios. Fernanda lidera um grupo de oração para mulheres quebrantadas. E Júlia? Ela agora canta no coral juvenil, com uma voz que parece carregar a mesma esperança que um dia salvou sua mãe. Toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, Carlos sorri e diz: não fomos nós. Foi Deus. Ele pegou os nossos cacos e fez um mosaico. Cada peça quebrada virou parte de algo lindo. E é assim que a CCB segue, não só salvando vidas, mas restaurando sonhos, unindo famílias e provando que onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. Porque milagre não é só curar uma doença ou resolver um problema.
Milagre é ver um homem renascer, uma família se reconstruir e uma geração inteira ser transformada pelo amor de Deus. E isso na CCB não é exceção, é a regra. Na pequena cidade de São João do Paraíso, onde o sol castiga a terra e a vida parece dura demais para muitos, a história do Silva se tornou um farol. Mas o que poucos sabiam é que o milagre deles não parou ali. Porque quando Deus começa a agir, ele não faz pelas metades. Foi num domingo à tarde, depois de um culto cheio do Espírito, que Carlos sentiu um peso no coração. Algo o chamava para voltar àquele lugar que um dia foi sua ruína, a oficina mecânica onde ele trabalhava antes da bebida tomar conta. O lugar estava abandonado, cheio de mato e ferrugem, mas ele viu além das paredes descascadas. Viu um futuro. Com as mãos ainda trêmulas de quem aprendeu a confiar em Deus, Carlos reuniu alguns irmãos da igreja e começou a limpar aquele espaço. Não tinha dinheiro, não tinha plano, só tinha fé. E foi assim, com enxadas, orações e muito suor, que nasceu a Oficina do Recomeço, um projeto da CCB para dar oportunidade a homens como ele, ex-dependentes químicos, ex-presidiários, homens que a sociedade já tinha descartado, mas que Deus ainda via com olhos de amor. O primeiro a chegar foi seu Antônio, um senhor de quase 60 anos que passará 20 deles entre a cadeia e as ruas. As mãos grossas, marcadas pelo tempo e pelas brigas, tremiam quando pegou a chave de fenda pela primeira vez. Não sei se consigo, irmão, ele disse, olhando para o chão. Carlos colocou a mão no ombro dele e respondeu, não é você quem vai conseguir, é Deus em você. E ele não desiste da gente. E não desistiu mesmo. Em menos de um ano, a oficina já tinha 10 homens trabalhando, todos com histórias pesadas, mas com o mesmo brilho nos olhos, o de quem encontrou uma segunda chance. Eles consertavam carros, mas, acima de tudo, consertavam vidas. Cada motor que voltava a funcionar era um símbolo de que, com Deus, nada está perdido. Enquanto isso, Dona Maria, que antes chorava sozinha no quarto, agora passava as tardes na cozinha da igreja, ensinando outras mulheres a fazer pães e doces. O que começou como uma terapia se tornou o Pão da Esperança, um ministério que alimentava não só o corpo, mas a alma. As mulheres que chegavam ali com o coração partido saíam com as mãos cheias de farinha, os olhos cheios de lágrimas de gratidão e o coração cheio de propósito. Deus não tira a dor, mas ele dá sentido a ela, dizia Dona Maria, enquanto amassava a massa com as mesmas mãos que um dia tremiam de medo. E as crianças? As crianças eram a maior prova de que o milagre era geracional. Júlia, que antes via a mãe se afundar na depressão, agora ajudava no clube da Bíblia da CCB, ensinando versículos para os pequeninos com uma paciência que só quem entende o valor da restauração pode ter. Fernanda, que achava que seu filho jamais sairia das drogas, agora via o menino de 13 anos Pedro, tocando bateria nos cultos juvenis, com um sorriso no rosto que iluminava a igreja inteira. Mas o maior sinal de que Deus estava no controle veio numa noite de sexta-feira, quando um ônibus parou em frente à igreja. Dentro dele, vinham 30 homens de um presídio próximo, trazidos por um projeto de ressocialização. Eles entraram com os olhos baixos, cheios de tatuagens e cicatrizes, mas saíram com algo que nenhuma grade poderia tirar, a certeza de que ainda havia esperança. Um deles, um rapaz chamado Rafael, se ajoelhou no altar e chorou como uma criança. Nunca ninguém me olhou como vocês olharam hoje, ele disse, enquanto os irmãos oravam por ele. Hoje a Oficina do Recomeço já virou referência na região. Os pães de Dona Maria são vendidos em feiras e o dinheiro ajuda a sustentar outras famílias. Júlia está no ensino médio e sonha em ser missionária. Pedro, o neto que quase se perdeu, agora fala para os amigos. Meu avô era bêbado, minha mãe quase morreu, mas Deus mudou tudo. Se ele fez isso conosco, pode fazer com você também. E assim, o que começou como uma família quebrada se tornou um exército de restaurados. Porque na CCB não se acredita em casos perdidos. Aqui, cada história de dor vira um testemunho, cada lamento vira louvor, e cada vida que chega machucada sai transformada. Carlos costuma dizer, olhando para trás, a gente achava que Deus ia só nos tirar do buraco. Mas ele fez mais, nos ensinou a construir pontes para tirar outros também. E é assim que o milagre continua, todos os dias, em cada vida que se rende ao amor de Deus. Porque quando ele começa a agir, não há limite para o que pode fazer. E na CCB, isso não é teoria, é vida real. O milagre completo. Anos depois, a família de Carlos não era mais um retrato de dor, mas um farol. Sua mãe, que quase sucumbiu à depressão, agora liderava um grupo de oração para mulheres quebrantadas. O avô, outrora escravo do álcool, tornará-se um homem de fé batizando netos e netas nas águas que lavavam o passado. E Carlos,
Virou pastor, não por título, mas por chamada. Cada sermão era um grito de esperança para quem ainda acreditava estar perdido. O milagre não parou neles. A CCB encheu-se de histórias como a sua. O viciado que virou conselheiro, a mãe solteira que encontrou força para recomeçar, o jovem revoltado que trocou a rua pelo altar. Porque Deus não apenas restaura, Ele multiplica a restauração. Cada vida curada se tornava um instrumento para curar outras. Reflexão final. Às vezes, achamos que Deus só quer nos salvar do sofrimento. Mas seu plano é maior. Ele nos salva pelo sofrimento, transformando nossas cicatrizes em mapas para quem ainda está perdido. O milagre não é só sair do buraco, é aprender a estender a mão para quem ainda está lá. Lição de vida. Deus não muda sua história, Ele a reescreve. E quando Ele põe a mão, o final sempre supera o começo. Na CCB, isso não é religião. É Deus fazendo o que só Ele faz, tirar pedra do caminho e fazer dela o alicerce de um novo começo. Porque no fim, o maior milagre não é a mudança em si, é descobrir que você pode ser parte dela.